Lula versus Trump, a guerra tarifária finalmente chegou no Brasil e neste vídeo eu vou te contar como isso vai afetar a sua vida, se isso vai afetar e quem é o verdadeiro culpado de toda essa história. Então vamos lá, vamos começar deixando claro que a culpa é do Lula, exatamente. A culpa de toda essa guerra tarifária é do Lula, porque o Lula que fica provocando essas intrigas, né, contra os Estados Unidos, que historicamente sempre foi um dos principais parceiros comerciais do Brasil, perde ali para a China, logo em segundo ficou os Estados Unidos, então a gente faz muita exportação para a China, e aí o Lula fica dando esses discursos de confronto, fica querendo puxar briguinha, não sei o quê, e aí resultou nisso. O Brasil pode ser um dos países mais taxados pelos Estados Unidos esse ano. Mas vamos começar pela notícia aqui, né? O Trump anuncia tarifa adicional de 50% para produtos brasileiros, cita caixas bruxas a Bolsonaro e ataque contra eleições livres. A gente vai ler aqui a carta do Trump, tá? Ele fala vários motivos pelos quais ele afirma estar fazendo essa taxação, mas poucos deles são verdadeiros e a gente vai destrinchar ponto a ponto aqui com vocês, beleza? Então, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, deixa o like, deixa o comentário falando a sua opinião e vamos embora. Então vamos lá, a carta do Trump começa dizendo o seguinte: eu conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes do país. A maneira como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma desgraça internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo e é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Vamos lá, esse primeiro tópico aqui, eu quero que vocês entendam que ele é completamente irrelevante para o assunto. Isso aqui é só um aceno para o Bolsonaro, mas o julgamento do Bolsonaro não está influenciando em absolutamente nada essa questão tarifária, tá? E eu vou justificar para vocês depois. Vamos lá. Devido em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e ao direito fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como recentemente ilustrado pela Suprema Corte brasileira, que emitiu centenas de ordens secretas e legais de censura para plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e expulsão do mercado brasileiro. Isso aqui, gente, ele está falando do Elon Musk, né, do Twitter, que ameaçou ser tirado do Brasil pelo Alexandre de Moraes, caso eles não cumprissem todas as regras que ele queria. Então, o Alexandre de Moraes colocou várias imposições ilegais sobre o X, lá nos Estados Unidos, pedindo para remover conteúdo de cidadãos brasileiros que estavam morando lá, como o Monarca, o Alan dos Santos, o de Constantino, entre outros, e também ameaçou tirar do ar o X do Brasil. Isso seria o maior caso de censura de rede social já visto na história do Brasil, né? E no final eles acabaram fazendo um acordo, mas claro que isso enfraquece muito os Estados Unidos. E é principalmente com isso que o Trump está preocupado. Se está afetando os cidadãos americanos, ele vai partir para cima. Não tem como, né? Ele é ultranacionalista. Então vamos lá. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos uma tarifa brasileira de 50% sobre qualquer produto brasileiro enviado aos Estados Unidos, separadamente das tarifas setoriais. Mercadorias transbordadas para evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas à tarifa mais alta. O que é que isso significa? Eu vou exportar um produto de R$10, vou vender um produto de R$10 para alguém lá dos Estados Unidos. Então essa pessoa lá dos Estados Unidos ela vai pagar 15, que é os R$10, mais os 50%, mais os outros impostos. Então vai dar mais de 15 na verdade. Isso é muito ruim para todo mundo que trabalha com exportação para os Estados Unidos. E o principal afetado nessa história é o agro brasileiro, que tem como segundo principal exportador os Estados Unidos, né? Então vamos lá. O que é que eu não acho que isso vai acontecer, tá? Eu já vou explicar isso mais para frente, mas eu acho que isso aqui é aquela conversa que o Trump sempre joga para tentar negociar algo mais para frente. Já a gente vai ver isso. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que devemos nos afastar do relacionamento antigo e muito injusto, engendrado pelas tarifas brasileiras, políticas não tarifárias e barreiras comerciais. Nosso relacionamento tem sido, infelizmente, longe do recíproco. Isso aqui é completamente mentira do Donald Trump. Isso aqui é 100% mentira. Por quê? Porque a balança comercial entre Estados Unidos e Brasil é muito mais favorável para os Estados Unidos. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma balança comercial favorável para os Estados Unidos. A gente taxa muito mais as importações que vêm dos Estados Unidos para cá do que eles taxam as nossas importações, as nossas exportações para lá. Então isso aqui é balela, não é o motivo da taxação. Por favor, entenda que a tarifa brasileira é menos do que necessário para termos um campo de jogo justo dentro do seu próprio país. E é necessário saber como evitar a grave situação no qual nos encontramos agora,
Como Sua Excelência sabe muito bem, se as empresas americanas decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos e se depois precisar obter operações rapidamente de forma profissional. Em outras palavras, em questão de semanas, isso será possível. Se por qualquer razão você decidir aumentar suas tarifas, então qualquer que seja o número que você escolher para aumentá-las, será adicionado os 50% que cobramos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas políticas e barreiras comerciais não tarifárias do Brasil, que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Além disso, devido aos contínuos ataques do Brasil às atividades digitais das empresas americanas de internet, bem como a outras práticas comerciais injustas, estou direcionando o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação na seção 301 sobre o Brasil. Se você deseja abrir seus mercados comerciais, até agora fechados, para os Estados Unidos eliminar suas tarifas políticas e barreiras comerciais não tarifárias, nós talvez consideremos um ajuste nessa carta. Essa frase aqui é a mais importante, tá? Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do nosso relacionamento com o seu país. Você nunca ficará desapontado com os Estados Unidos da América. Obrigado pela sua atenção a esse assunto. Com melhores votos, sinceramente, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Então vamos lá, essa frase aqui é a frase mais importante para vocês entenderem qual é o jogo que está por trás dessa carta, tá? Olha só, nós talvez consideremos um ajuste nessa carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do nosso relacionamento com o seu país. O que é que isso significa? Isso aqui é um ataque, já esperando um contra-ataque para efetuar um acordo justo. Foi a mesma coisa que aconteceu na Colômbia. O Donald Trump falou que ia colocar um imposto de 25% na Colômbia, a Colômbia disse que ia botar 25% de volta, eles começaram a brigar e no final não deu em nada, deu em feijoada, nada nunca acontece. É exatamente o que eu acho que vai acontecer com o Brasil. Essa taxa de 50% do Trump não vai acontecer, eu tenho quase certeza disso, eu acho que vai voltar atrás, vai ser negociado isso aí, vai tentar dar um prestígio pro Bolsonaro, o Donald Trump já está se encontrando com o Bolsonaro para negociar, então tudo é um teatro. Ele finge que vai taxar em 50% o Brasil, depois se encontra com o Bolsonaro, não, ó, a gente conversou melhor e agora vai resolver. Tudo balela, tá? Isso aqui é puro jogo midiático. Essa é a minha opinião. Então vamos lá, vamos para agora o tweet do Eduardo Bolsonaro, que é vergonhoso. Vergonhoso. Vamos lá. Povo brasileiro, vamos fazer o mundo ouvir a nossa voz. Coloque seu agradecimento ao presidente Donald Trump abaixo e vamos rumo à lei Magnitsky. Meu irmão, é inacreditável que o cara que se diz de direita, que se diz patriota, está comemorando o aumento de imposto. Ou seja, quando é o Lula colocando imposto, ele é contra, ele é oposição, e beleza, tem que ser mesmo. Agora, quando é o Donald Trump fazendo a mesma coisa sobre os cidadãos brasileiros, aí ele vai defender. Que tipo de patriota você é, Eduardo Bolsonaro? Que tipo de nacionalista, de pessoa de direita você é, que você é tão babão do Donald Trump a ponto de ele lascar o Brasil e você bater palmas para ele? Lembrando, eu não acho que essa tarifa vai acontecer, mas ele está comemorando como se fosse acontecer. Isso aqui é um completo absurdo. Essas pessoas, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que é um corrupto rachador, o próprio pai, que é o Jair Bolsonaro, que fez teve a chance de fazer um primeiro governo de direita no Brasil e fez um péssimo governo. Todas essas pessoas, elas não são a melhor representação da direita que a gente tem no Brasil. Eles só afundaram o Brasil e trouxeram o PT de volta, infelizmente, tá? Então a gente precisa destruir o PT, a gente precisa combater a esquerda, mas na minha opinião, essa família aqui não é a solução, tá? Essa família aí faz parte do sistema. O Jair Bolsonaro, ele foi deputado por décadas, ficou lá mamando no dinheiro público. E tem outra, o Eduardo Bolsonaro também. Ele só está comemorando essa taxa em cima de você, né, em cima dos seus produtos que você quer vender para o exterior, porque ele está morando lá no exterior. Então, para ele, ó, ele está lá nos Estados Unidos, vivendo do seu dinheiro, dos seus impostos que você paga. Então é por isso que ele está falando isso, por isso que ele não está nem aí, tá? Então é isso, o vídeo de hoje é sobre essa tarifa do Donald Trump contra o Brasil, que teoricamente vai ser aplicada no dia 1º de agosto. Eu não acho que essa tarifa vai ser aplicada, eu acho que isso é mais um jogo midiático para tentar negociar e chegar no meio termo. Mas isso mostra, né, essa ocasião foi boa para mostrar para a gente quem realmente está do lado do Brasil e quem realmente não está. Então, se você gostou dessa análise, se inscreve no meu canal e comenta aqui qual a sua opinião. Você acha que essa tarifa vai ser colocada ou você acha que ele vai voltar atrás?